Olá, pessoal da Agora Entendo. Nas nossas aulas de revisão do ensino fundamental, nós vamos trabalhar agora com operações com números racionais. Números racionais são números que são finitos ou infinitos e periódicos, ou seja, são aqueles números que eu consigo transformar em frações, ok? Então, todo número que eu consigo transformar em fração é um número racional. Ok, lembrando as operações básicas, nós temos, por exemplo, uma soma envolvendo fração. Se essas frações aqui estiverem o mesmo denominador, lembrando que aqui eu tenho um numerador e aqui eu tenho um denominador, se tiverem o mesmo denominador, basta eu conservar o denominador e somar o numerador. Agora, quando esses denominadores são diferentes, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Como que eu faço isso? Relembrando aqui, ó, tenho 2, 3, eu vou fatorar, vou decompor em fatores primos esses dois números. E aí, olha, o que a gente fazia mesmo lá na quinta série, né? Dá por 2, dá por 3, dá por 5, ou seja, a gente vai testando todas as divisões aqui com os números primos. Lembrando de testar essa divisão em ordem crescente dos números primos. Então, o primeiro número primo que eu tenho, lembrando que número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo, e o nosso único número primo que é par é o número 2. Então, a gente começa pelo número 2. Dá por 2? Dá. 2 dividido por 2 dá 1, desce o 3. Dá por 2? Não. Eu vou testar agora o próximo. Dá por 3? Sim. Então, vai dar 1, vai dar 1. O que eu tenho aqui? 2 vezes 3. Isso aqui eu decompus, tá vendo? Em fatores, ou seja, transformei isso aqui em multiplicação, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Esse 6 aqui é que a gente chama de mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, né? Então, para que eu acho esse mínimo múltiplo comum? Porque agora, olha, eu igualo esses denominadores, né? Vou trabalhar com o mínimo múltiplo comum e a operação que eu vou fazer é 6 dividido por 2 vezes 1. 6 dividido por 3 vezes 2. Ou seja, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, eu tenho 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. E aí, eu vou ter 3 mais 4, 7 sextos. Resolvi a minha soma de frações. Então, toda vez que eu tenho soma envolvendo fração, se os denominadores forem diferentes, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Se eu tiver essa situação aqui, olha, 1/5 mais 3, eu tenho uma soma envolvendo fração. E aí eu preciso lembrar que debaixo do 3 aqui eu tenho o denominador 1. Eu não preciso escrever, mas eu não posso esquecer que ele existe. E eu vou trabalhar com ele normalmente. 5 é um número primo. 1 aqui, ó, quando tem o 1, é o único número que tá ali mesmo. Eu não preciso nem fatorar aqui. Então, o mínimo de 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 1, 1. Mais 5 dividido por 1, 5. Vezes 3, 15. Ou seja, 16 quintos. Ok. E se eu tiver, por exemplo, 1/2 mais 3 quartos? É uma soma envolvendo fração. Então, vamos tirar o mínimo de 2 e 4. Dá por 2? Dá. Dá 1, dá 2. Dá por 2? Dá. Dá 1, dá 1. O que eu tenho aqui? 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o meu mínimo múltiplo comum aqui é 4. Então, olha, vamos lá. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4,
1 vezes 3, 3. Então, eu tenho 2 mais 3, 5 quartos. Por que eu quis chamar a atenção desse aqui? É muito comum a gente, quando estuda soma de fração lá na quinta série, tirar o mínimo múltiplo comum multiplicando os denominadores. E aí, o que acontece? Ora dá certo, ora dá errado. Por que isso acontece? Porque essa ideia de multiplicar os denominadores, ela só vai ser válida se todos os meus denominadores forem números primos. Se eu tiver no denominador um número que não é primo, eu não posso multiplicar direto, ok? Aí não tem, eu preciso realmente fatorar, decompor em fator primo para poder achar. Então, se a gente olhar aqui, olha, no primeiro exemplo aqui, 2 é primo, 3 é primo. 2 vezes 3, 6. Ok, aqui daria certo, tá? 5 vezes 1, 5. Daria certo também. 2 vezes 4, 8. Opa, eu iria errar essa conta aqui, esse cálculo aqui. Por quê? Porque eu tenho 2 que é primo, mas 4 não é primo, né? Então, basta um número no denominador não ser primo para eu não poder resolver essa multiplicação direta. Então, o que eu aconselho? Se tenha certeza que todos os denominadores são primos, não precisa nem fatorar aqui não, multiplica os denominadores, tá? Ou então pega o maior, se tiver algum repetido, alguma coisa assim, ou forem todos divisíveis. Agora, se tiver um número que não é primo, aí vem aqui e fatora. Se ficar na dúvida, fatora, ok? Que aí não tem erro. Partindo da divisão, a gente consegue pensar também na subtração. E se eu tiver assim, olha, 2/3 menos 1/2. Agora eu tenho uma subtração de denominadores diferentes. Se os denominadores fossem iguais, valeria a mesma regrinha da adição. Eu poderia conservar o denominador e subtrair os numeradores. Nesse caso aqui, olha, se os denominadores são diferentes, o que eu preciso? Tirar o mínimo múltiplo comum. Então, olha, mínimo de 3 e 2, nós já calculamos aqui, já vimos que é 6. E aí o procedimento é o mesmo, olha, 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4, menos 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3, 4 menos 3, 1 sexto. Ou seja, tanto para adição quanto para subtração, para poder operar, eu vou precisar encontrar um mínimo múltiplo comum para dividir pelos denominadores e multiplicar pelos numeradores. Na soma, eu somo e na subtração, eu subtraio. É a única diferença dos dois, ok? Então, olha, tanto para soma ou para subtração, eu preciso fazer o MMC, ok? Isso aqui que eu não posso esquecer, ó, com denominadores diferentes, né? Colocando aqui, ó, denominadores diferentes. Então, se os meus denominadores forem diferentes, eu só opero soma e subtração de fração fazendo o MMC, ok? E a multiplicação? Como é que a gente trabalharia com a multiplicação? Vamos lá, vamos pegar aqui, olha. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2/3 vezes 1/5. Ok. Multiplicação de fração é muito simples. Eu vou simplesmente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, como é que vai ficar isso aqui? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Muito simples a multiplicação. É comum vocês lembrarem da multiplicação falando, multiplica cruzado. Esse cruzado realmente existe, mas aí vocês vão observar que não é na multiplicação, e sim na simplificação da multiplicação. Vamos ver como é que isso ocorre. Por exemplo, suponha que eu tenha aqui, olha, 2/4 vezes 2/3, ok? Ao resolver essa multiplicação aqui, olha, a gente já viu que multiplicação eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4.
4 vezes 3, 12. O que aconteceu com esse meu resultado final aqui? Olha, eu cheguei a um resultado final, mas ele não está na sua forma mais simples. Ou seja, todo resultado fracionário que eu encontrar, se eu puder simplificar, eu devo simplificá-lo, ok? Como que eu simplifico uma fração? Dividindo numerador e denominador por um mesmo valor. Eu só simplifico se eu conseguir dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, olha, eu poderia dividir por quanto? Por 4, né? Então, olha, se eu dividir o numerador por 4 e dividir o denominador por 4, olha o que vai acontecer aqui. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Ou seja, agora sim, eu cheguei ao resultado final da minha multiplicação na sua forma irredutível, na sua forma mais simples. Essa fração aqui é equivalente a essa, só que essa aqui ela está na sua forma irredutível. Essa aqui está simplificada. Simplificada. Ok? Então, todo resultado fracionário que eu puder simplificar, eu devo simplificar. Aí pode surgir a dúvida. Ah, se eu, ao invés de dividir por 4, eu tivesse dividido por 2. Realmente, o numerador aqui eu posso dividir por 2 e o denominador eu posso dividir por 2. Se eu tivesse dividido por 2, daria 4 dividido por 2, 2. 12 dividido por 2, 6. O que iria acontecer é que eu iria ter que dividir novamente, porque se eu dividisse por 2, 2/6, dá para dividir por 2 novamente. Então, quer dizer, não estaria errado, eu só teria que continuar a minha divisão, a minha simplificação, até chegar na sua forma simplificada, na sua forma mais simples possível, ok? Então, esse aqui é o nosso objetivo quando encontramos uma fração que dá para dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Aí, olha, o que acontece? Na multiplicação, a gente pode operar igual a gente vem operando, numerador com numerador, denominador com denominador. E aí, se o resultado der para simplificar, simplifica. Ou então, eu já posso simplificar antes de resolver. Então, uma outra maneira de resolver essa multiplicação aqui seria, ou, vamos reescrevê-la aqui, 2/4 vezes 2/3. Eu poderia simplificar, olha, aqui de cara eu já vejo que a minha primeira fração aqui dá para simplificar. Olha, como que eu poderia fazer? 2 se eu dividir por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, ok? Então, o que acontece aqui? Vamos resolver esse produto. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Uai, a gente simplificou, ok? Mas o nosso resultado continua dando para dividir, dando para simplificar mais. O que eu poderia fazer aqui? Simplesmente continuar, ó. Dividir por 2 e dividir aqui também por 2. Eu teria o quê? 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Olha só, chegamos no mesmo lugar. Outra possibilidade que a gente tem de simplificação na multiplicação, e aí vamos escrever aqui outra possibilidade aqui, ó, ou. Vamos reescrever aqui, olha, 2/4 vezes 2/3. Na multiplicação, ou eu simplifico numerador e denominador da mesma fração, ou eu posso simplificar cruzado. Esse cruzado é que fica marcado muitas vezes na nossa memória. O que é esse simplificar cruzado? Eu posso simplificar numerador de uma fração com o denominador da outra fração, ou vice-versa, ou assim, ou assim. Então, olha, se a gente quiser deixar essa fração simplificada antes de resolver a multiplicação, como que a gente poderia fazer aqui, olha? Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Quando eu faço isso aqui, olha, eu percebo que o denominador da primeira fração dá para dividir por 2 e o numerador da segunda fração também dá. Então, eu posso continuar a minha divisão, olha, por 2 dá 1, por 2 dá 1. Agora sim, olha, 1 vezes 1
1 vezes 3, 3. Olha só como a gente chega no mesmo resultado, simplificando de formas diferentes. Então, na multiplicação de fração, ou eu multiplico e simplifico depois, ou eu já posso ir resolvendo as minhas simplificações e multiplicando no final, né? Ou multiplica e depois simplifica, ou simplifica e depois multiplica. Tanto faz essa ordem. E mesmo se eu for simplificar primeiro, se ficar alguma fração sem ser simplificada, que eu não tenha visto, tenha passado sem eu perceber, quando chegar ao resultado final, eu vou ver que a minha fração não está na sua forma irredutível e aí eu faço a simplificação, não tem problema algum. Então, olha só, diante disso que a gente falou, vamos pegar esse exemplo aqui, olha. Eu vou ter 6/4 vezes 3/5 vezes 2 nonos vezes 10 meios. O que eu quis fazer aqui? Olha, peguei uma multiplicação de fração com 1, 2, 3, 4 fatores. Ou seja, eu tenho 4 frações aqui para ser multiplicado. Se eu multiplicar 6 vezes 3 vezes 2 vezes 10 e colocar meu resultado aqui, joia. 4 vezes 5 vezes 9 vezes 2, colocar minha resposta aqui, sem problemas. O que vai acontecer, olha, que se eu resolver toda essa multiplicação primeiro, eu vou encontrar uma fração maior aqui e aí visualizar, pensar na simplificação, fica um pouco mais trabalhoso. Então a dica é, simplifica primeiro, multiplica depois. Isso não é uma regra, eu posso fazer o contrário, mas é interessante trabalhar sempre na forma mais simples. Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplificar esse produto aqui todo primeiro. Então, olha só, na hora de simplificar, eu posso simplificar numerador com numerador da mesma fração, ou então simplificar cruzado, numerador de uma com denominador da outra. E aqui, olha, eu posso, na hora de começar a simplificação, eu posso já começar 6 com 4, eu posso simplificar 3 com 9, mas eu também posso simplificar, olha, esse 6 daqui com aquele 2 lá do final. Então, vamos fazer esse que é a maneira mais, em princípio, mais incômoda. Por quê? Porque normalmente vocês tentam simplificar uma do ladinho da outra. Mas aí o que eu tenho que pensar aqui? Não é uma multiplicação? Numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a ordem que eu fizer a simplificação aqui, na hora de resolver o produto, ou então se eu mudar essas posições, não vai interferir no meu resultado final. Se eu tiver 2 vezes 3, é a mesma coisa de 3 vezes 2. Então, olha só, vamos simplificar aqui esse 6 e esse 2 por 2. Então, olha, o 6 aqui por 2 dá 3, por 2 dá 1. O que mais que a gente pode simplificar aqui? Olha, esse 3 com esse 9 por 3 dá 1, por 3 dá 3. O que mais que a gente pode simplificar? Esse 3 aqui com esse 3, ó, por 3 dá 1, por 3 dá 1. Onde mais que a gente pode continuar simplificando? 4 com 2, olha, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Posso simplificar mais? Posso, olha. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Ainda dá para simplificar? Dá, olha, tem um 2 no numerador com um 2 no denominador, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 1. Fiz a minha simplificação agora, parece que completa. Então, vamos ver, o que sobrou pra gente? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Ou seja, 1 sobre 1, eu não preciso escrever o 1 no denominador, é 1. Tá aí o resultado dessa minha multiplicação. Se por um acaso eu não tivesse visto ou deixado de simplificar alguma das frações aqui, o que ia acontecer é que na hora que eu fosse resolver o produto, a fração aqui eu ia perceber que ainda dá para continuar simplificando, iria fazer a simplificação e terminaria, sem problema algum, ok? Bom, e a divisão? Como que a gente opera com a divisão?
A divisão, olha, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui, olha, 2/3 dividido por 1/5. Ok. Na divisão de fração, eu vou conservar a primeira fração, então 2/3 continua do jeitinho que tá, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é inverter uma fração? É pegar o que está no numerador, mandar para o denominador, e o que está no denominador, mandar para o numerador. Só fazendo um parênteses aqui, é diferente de oposto. Se eu quisesse o oposto de 1/5, o oposto seria menos 1/5. O oposto de menos 7 é mais 7. Agora, inverso é realmente inverter a posição. O inverso de 1/5 é 5/1, que eu não preciso escrever, vou até deixar de vermelhinho ali só para a gente lembrar. Ou seja, depois que eu faço essa manobra aqui, o que acontece? Eu caio numa multiplicação de fração. Na multiplicação de fração, vale tudo que a gente estudou anteriormente. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Se o resultado der para simplificar, simplifico. Ou então, eu tento fazer a simplificação antes, se for possível, e depois eu resolvo a multiplicação. Então, aqui eu vou olhar, dá para simplificar? Não, já está toda na sua forma mais simples. Então, eu vou resolver o produto. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Tá aí a divisão, ok? A divisão pode aparecer para a gente escrita de outra forma também, olha. Eu posso ter aqui 3/2 dividido por 1/4. Fração não é divisão? Então, aqui o que está acontecendo? Eu tenho uma fração dividida por outra fração. E aqui eu vou chamar a atenção do seguinte: organização em matemática, na forma de escrever, é fundamental para que a gente não erre os cálculos. Então, olha só, olha o meu sinal de igualdade, onde é que está? Sempre à frente, ó, da linha da fração. Nesse caso aqui, ó, ela está à frente do traço maior, me indicando que essa aqui é a minha fração maior e que meu numerador é uma fração e que o denominador é uma fração. Ou seja, aqui eu tenho 3/2 dividido por 1/4. Como que eu resolvo a divisão mesmo? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1/4 é 4. Aqui, ó, 4/1. Ou seja, como é que vai ficar isso aqui? Dá para simplificar? Dá, ó, por 2. Dá 1 por 2, dá 2. Aí eu vou ter 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Ou seja, 6. Ok? Vamos resolver agora um exemplo envolvendo todas essas operações. Aqui, ó, vamos escrever aqui este exemplo aqui, olha. Vamos lá. Eu tenho 10 sobre 1/4 mais 5/2. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou manter a minha organização. Traço maior não tá aqui? Vou continuar mantendo ele ali, olha. E vou trabalhar com numerador e denominador conforme a operação. No numerador eu não tenho o que fazer, só vou copiar. No denominador eu tenho uma soma de fração. Soma de fração eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Então, vou tirar o mínimo de 4 e 2. Lembrando que aqui 4 não é primo, então eu não posso fazer 4 vezes 2. Eu preciso fatorar. No exemplo anterior, a gente já tinha fatorado 4 e 2, já tinha visto que dá 4, ok? Aí eu tenho, olha, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Mais 4 dividido por 2, 2 vezes 5, 10. O que eu tenho aqui? 10 sobre 11/4. Olha só. Agora, olha, eu tenho uma fração em que o numerador é 10 e o denominador é 11/4. Olha a importância dessa organização aqui. Se eu tivesse deixado dessa forma aqui, por exemplo, ó, 10, 11/4,
eu não saberia se eu estou dividindo, se é 10 onzeavos dividido por 4, se é 10 dividido por 11 quartos. Olha como é que fica complicado. Então, quando eu fixo o sinal de igualdade, eu deixo claro quem que é o numerador e quem que é o denominador. Tá vendo a importância dessa organização? Então, nesse caso aqui, olha, eu tô vendo que meu sinal de igualdade está aqui, então minha fração é 10 dividido por 11 quartos. Então, o que eu vou fazer? Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 11 quartos é 4 onzeavos. Multiplicação de fração, dá para simplificar? Não. Então, vou resolver meu produto. 10 vezes 4, 40. Lembrando que aqui eu tenho 1, não preciso escrever, mas eu não posso esquecer que ele está ali. 1 vezes 11, 11. 40 onzeavos é a solução desse meu problema, ok? Inscrevam-se no nosso canal para continuar recebendo as atualizações e nos encontramos no próximo vídeo.